Bom, eu voltei. Aqui a intensidade do som continua alta. Existem os ruídos ao meu redor aqui que também estão me incomodando. Mas eu não posso parar de gravar. Porque senão, né? Como que eu mando para os meus anjinhos? Então, página 7. Meios de propagação do som. O que são meios de propagação? São aqueles lugares por onde o som se propaga. Pessoal, eu tô falando do jeito mais infantil possível. Às vezes, a Cássia fala até coisas assim que cientificamente um adulto não poderia falar. Mas para vocês entenderem, eu tô tentando usar termos mais infantis possível, tá? Então, os meios de propagação do som são aqueles lugares que o som viaja. Então, por onde o som pode viajar e por onde o som não viaja? O som precisa de um meio para viajar. Esse meio pode ser sólido, líquido ou gasoso. Sólido pode ser a madeira, pode ser um metal, líquido a água, gasoso o ar, que é o que a gente usa para conversar, tá? Então vamos lá? Meios de propagação do som, página 7. O som se propaga de maneiras diferentes em cada tipo de meio. Então, primeiro aí, na água, o som se propaga mais rápido que no ar. Olha, pessoal, se a gente pudesse conversar embaixo da água, a gente ouviria mais rápido do que a gente já ouve aqui. O som para a gente já é super rápido. Se nós conversássemos embaixo da água, seria mais rápido ainda. Nosso corpo não está adaptado para perceber sons na água. Por isso, os captamos de maneira distorcida quando estamos mergulhando. Olha, pessoal, não é que a gente não ouve embaixo da água, não. É o que o nosso corpo, o corpo do ser humano, ele não está adaptado para ouvir embaixo da água. Por isso que quando a gente está debaixo da água, os sons ficam distorcidos, ficam estranhos, tá? Então, lembra que eu falei da baleia? As baleias emitem som. Aqui a apostila tá falando dos golfinhos, ó. Os golfinhos se comunicam por meios de sons que se propagam na água. Então, primeiro meio de propagação do som, a água, um meio líquido, tá? Agora, olha aqui, nos meios sólidos, como a madeira ou os metais, o som se propaga mais rápido que o no ar. Também se propaga mais rápido que no ar. E olha, pessoal, o ar é super rápido. Então, imagina esses outros meios de propagação. Então, olha aqui. Se encostarmos o ouvido em um chão de madeira, podemos escutar os passos de uma pessoa antes de ela chegar. Eu já vi muito em filme e eu não sabia por quê. Olha que interessante, se a gente encostar o nosso ouvido no chão de madeira, a gente consegue perceber o som da pessoa, o passo da pessoa antes dela chegar, porque na madeira o som se propaga mais rápido que no ar. Olha, já vi isso em vários filmes e não sabia por quê. Interessante, né? E aí também, pessoal, o meio de propagação que a gente usa, né? Que é o ar, que não tá aqui. E o último, lembra que eu contei lá do Star Wars, do filme que eu assistia? Olha aqui, no espaço sideral, entre os planetas e as estrelas, como se trata de um espaço vazio, onde não existe ar e outras partículas, as vibrações do som não se propagam. Então, quando vocês virem um filme que se passa fora do planeta, um filme interestelar, esse filme, se tiver gente falando, se tiver explosões, é só cinema, tá? Porque na verdade isso não aconteceria, tá? Não há explosões no espaço, até mesmo porque para que tenha explosões, sons, explosões, precisa de oxigênio, tá bom? Para o fogo funcionar, precisa de oxigênio. Aqui é outra coisa, fogo, mas eu tô complementando, tá? Então, fazendo a leitura aí embaixo, ó, sinais sonoros emitidos no espaço não se propagam. Ou seja, o som no espaço não tem como viajar, não tem como propagar. Ou seja, a gente não pode ouvir.
Então, se a gente conseguisse viver sem ar e a gente pudesse viver fora do planeta, a gente ia conversar com as pessoas de outra forma, não poderia ser pelo som, porque o som não se propagaria, o som não viajaria através das ondas, tá bom? Vamos lá? Você sabia? Olha, gente, isso daqui eu acho bem legal. Isso daqui eu aprendi em física quando eu era mais velha. Vamos falar sobre a velocidade da luz e a velocidade do som. A velocidade da luz, pessoal, a luz do sol. A luz, pessoal, aquilo que ilumina. A luz, ela tem uma velocidade. O som também tem uma velocidade de propagação. As duas se propagam, só que uma é mais rápida que a outra. Vamos ver qual é? Você sabia? As ondas sonoras são muito, mas muito rápidas. Em um segundo, elas viajam cerca de 340 metros. Pessoal, 340 metros. A Cássia tem 1,70 m, tá? Precisaria ter aí muitas Cássias, tá? 340, teria aí quase 200 Cássias, uma em cima da outra, tá? Então, em um segundo, o som consegue viajar isso tudo. Um segundo, o som viaja, propaga 340 metros. Cássia tem 1 m. A Cássia... Olha, vamos pensar o seguinte. Duas Cássias, uma em cima da outra, 1,70 com 1,70, dá quase 3,5 metros. O som propaga 340. 3,5, 340. Olha a diferença. Então, vou rebobinar a fita aqui, vamos ler de novo. As ondas sonoras são muito, mas muito rápidas. Em um segundo, elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. E lembrando que o ar é o mais lento de todos. Olha o que a gente acabou de ler lá em cima. Que tanto pela água, que no caso é o líquido, o meio de propagação líquido, e o meio de propagação sólido, eles são muito mais rápidos que o ar. Olha o ar como ele é rápido, então imagina esses dois. Então, ó, mas será que existe algo ainda mais rápido que o som? Existe sim. A luz. Você já reparou? Ó que legal. Você já reparou que durante uma tempestade vemos um relâmpago antes de escutarmos o som do trovão? Presta atenção. O dia que tiver chuvoso, relampejando, prestem atenção que primeiro a gente vê a luz, né? Que a gente chama de relâmpago, para depois, alguns segundos depois, a gente ouvir o trovão. Então, primeiro a gente sempre ouve o relâmpago. Primeiro a gente vê o relâmpago, que é a luz, para depois a gente ouvir o som, que é o trovão. Isso por quê? Porque a luz, ela é mais rápida que o som. A luz consegue viajar mais rápido que o som. Por exemplo, no Ano Novo, quando a gente está viajando, aqui em Campos Gerais, no Ano Novo, que eles soltam um foguete, vocês já repararam que primeiro, quando explode, a gente vê as cores para depois, alguns segundos depois, a gente ouvir o som? Por isso, porque a luz, ela é mais rápida que o som. A luz se propaga pelo ar mais rápido que o som, tá bom? Isso acontece porque a luz se propaga cerca de 1 milhão de vezes mais rápida que o som, ok? Para finalizar aqui, ó, da próxima vez que você vir um relâmpago, isso é legal. Da próxima vez que você vir um relâmpago, conte quantos segundos leva para ouvir o trovão e em seguida multiplique esse tempo por 340, que é a quantidade de metros que o som percorre em um segundo. Assim, você saberá a distância do raio em metros, é um valor aproximado, tá? Aproximadamente. Ó, por exemplo, se o som do trovão demorar 3 segundos, o raio não caiu o raio caiu a mais ou menos 1.000 metros de onde você está. É o seguinte, isso daqui eu já faço desde pequena, só que eu não sabia se era verdade. Então a gente faz o seguinte, quando a gente vê o relâmpago, que é a luz,
A gente começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5. A gente conta quantos segundos demora para até dar o trovão. A gente vai pegar esses segundos, multiplicar por 340. 340 é a velocidade que a luz faz, que a luz não, desculpa, é a velocidade que o som faz em 1 segundo. Então, 1 segundo, 340, 2 segundos mais 340, 3 segundos mais 340. Por que ele fala multiplicar? Porque olha aqui, a gente vai contar quantas vezes ele repetiu nesse espaço de tempo. Então, vocês vão pegar lá os segundos que demorou para o trovão acontecer e multiplicar por 340. Vocês vão saber em metros, mais ou menos, a distância que o trovão tá de vocês. Tá bom? É isso que a apostila tá falando para nós. Pessoal, qualquer dúvida, porque essa é uma matéria um pouco mais complexa. Eu costumo falar que ela é abstrata. Abstrata é aquilo que a gente não consegue pegar. Então, tudo aquilo que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue enxergar, é mais difícil da gente entender. Então, se foi difícil de entender, se foi complicado, me fala em particular, que eu tento gravar um outro vídeo explicando de uma outra forma esse conteúdo para vocês, tá bom? Já vou dar continuidade ali nas atividades, já volto explicando para vocês o que vocês têm que fazer. Combinado?